E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, estou de volta aqui para a gente continuar a nossa rotina de atualizações. Estou novamente com a camiseta preta, tá? Não é a mesma camiseta dos outros vídeos, né? O pessoal veio aqui comentar me zoando, falando que eu sempre uso a mesma camiseta. Em minha defesa, eu queria dizer que eu tenho várias camisetas pretas, muito parecidas umas com as outras, tá? Então, não é a mesma. E mesmo assim, quando eu repito camiseta, eu lavo antes, beleza? Tá bom, então vamos lá. A gente vai tratar hoje de um tema que envolve o direito à educação, tá? Que sempre aparece nas provas. Tá? É a questão da possibilidade de lei estadual, tá? Uma lei estadual, incluir o pagamento de inativos nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Vejam, o artigo 212 da Constituição fala que as entidades federativas devem aplicar uma quantidade mínima de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. São receitas provenientes dos impostos, certo? A educação é um direito fundamental muito importante na Constituição. Por quê? Porque é um dos instrumentos que nós temos no nosso ordenamento constitucional. Para quê? Para atingir os objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira. Se você for lá no artigo 3º da Constituição, ele fala os objetivos fundamentais da República. E esses objetivos, né, para que eles sejam atingidos, um dos instrumentos colocados à nossa disposição é o direito à educação. Temos o direito à educação, o direito à saúde e outros direitos sociais. Basicamente, os direitos sociais são os principais instrumentos para cumprirmos os objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira. Tá? Então é por isso que os direitos fundamentais, com destaque à educação, são tão importantes no nosso ordenamento jurídico. Bem, o artigo 212, então, fala que existe uma quantidade mínima de recursos das receitas provenientes dos impostos que devem ser aplicados, deve ser aplicada na manutenção e desenvolvimento de ensino. E aí o questionamento que surgiu foi o seguinte: será que uma lei estadual pode dizer que, dentre as despesas a serem custeadas com esses recursos, os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, pode ser incluído o pagamento do pessoal inativo? Será que isso pode acontecer? Isso foi enfrentado pelo STF na ADI 6049, que foi julgada em 23 de agosto de 2021. Julgamento bem recente. Tá? Nessa ADI, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não pode. Não pode uma lei estadual fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, essa lei estadual invade a competência da União. Tá? Por quê? Porque a educação é um tema que está lá na competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. A gente sabe que na competência concorrente o que acontece? A União edita normas gerais e os estados e o Distrito Federal editam normas específicas de acordo com a peculiaridade regional, de acordo com as suas próprias peculiaridades. O que acontece? Segundo entendeu o STF, essa questão de inclusão de ativos e inativos nas despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, né? A definição do que são despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino é uma questão de normas gerais sobre educação. Tá? Então, é um tema de competência da União no âmbito da legislação concorrente. E a União exerceu essa competência quando editou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá nos artigos 70 e 71 da LDB são definidas as despesas que se consideram de manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Então a União já editou uma norma geral tratando disso. Como a gente não tem uma omissão da União sobre essa questão, né, sobre o que são as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, os estados não podem legislar editando uma lei falando quais despesas ele vai inserir nos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Isso usurpa a competência da União no âmbito da competência concorrente para tratar de educação. Beleza? Então, esse foi um dos argumentos. Só que nós tivemos dois outros argumentos. Tá? Então, essa lei já foi considerada inconstitucional por violar a competência da União. O outro argumento foi sobre a vedação de vinculação da receita de impostos a um fundo ou a uma despesa. O artigo 167 veda a vinculação da receita de impostos a uma despesa específica, tá? Em regra, né? Essa é a regra na Constituição Federal. E o que acontece?
As receitas utilizadas para manutenção e desenvolvimento do ensino são receitas provenientes de impostos. Então, quando você fala, vou usar essas receitas aqui especificamente para pagar inativos, você está violando o quê? A vedação de vinculação de receita de impostos. Beleza? E além disso, aí como um argumento extra, né, só para complementar, a gente tem o seguinte, a emenda 108 de 2020, ela expressamente trouxe lá, incluiu um parágrafo no artigo 212 da Constituição, vedando que fossem incluídas na manutenção, nas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, o quê? As despesas com pagamento de pessoal inativo. Tá? Essa lei que foi impugnada na ADI 6049, que é uma lei lá do estado de Goiás, era anterior à emenda 108 de 2020. Tá? De modo que ela não seria inconstitucional confrontada com essa emenda, ela seria não recepcionada. Tá? Mas ela já era inconstitucional por outros motivos. Tá? Porque ela invadiu a competência da União e porque violou a vedação de vinculação da receita de impostos a uma despesa específica, certo? Mas, se ela não tivesse violado essas disposições constitucionais, ou seja, se essa lei não fosse inconstitucional por violar essas duas previsões da Constituição Federal, ela teria sido não recepcionada pela emenda 108 de 2020. Então, ela realmente não poderia subsistir no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então é isso, lei estadual não pode incluir nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino o pagamento de inativos. Beleza? Se aparecer na prova, você já sabe. Tá tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima.